Duas jovens sentadas no gramado de um parque e ao fundo várias árvores. Olá, meu nome é Tayane e eu sou nutricionista. E eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. E hoje nós viemos falar com vocês sobre quais os fatores que levam a gente a estar acima do peso. Então, se você não tem muita noção de como acontece isso, fica aí ligado que a gente vai falar mais. Então, hoje a gente vai falar quais são os malefícios, né? As coisas ruins de estar acima do peso. Ou também, como a gente muito conhece, que é obeso, né? A obesidade. E quais são os fatores que influenciam, né? A gente estar assim. Um deles é a alimentação, claro, né? E aí, a alimentação ela já começa desde a gestação. Então, desde quando a mulher ali está se alimentando, o que ela está dando para a criança, né? Muitas vezes a gente tem aquela mania de tem que comer por 2, né? Não tem? Não. E quando tá grávido de gêmeos, é por 3. Nossa senhora, coitadas dessas crianças, gente. E talvez, e aí a importância de um profissional nesse momento da gestação, de realmente ajudar você a ter noção do quanto precisa aumentar, porque muitas vezes já sai saindo comendo por 2, por 3, e não é bem assim, né? E principalmente nesse momento da vida, não é só quantidade, mas sim qualidade. Qualidade é o que vai mais influenciar para o desenvolvimento daquele feto, né? Para que ele cresça dentro da barriga de uma forma saudável. Não só a história de comer por 2, como as pessoas acham que gravidez é doença, né? Então você não pode se mexer, se você fazer exercício você vai cortar o exercício, e daí faz um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Pois é, e aí só fica morrendo, né, em casa. Só fica morrendo. E tem gente que serve ainda, né? E fica ali, ó, dando reforço positivo para esse tipo de atitude. Gente, se você tá com tudo em ordem, se a gravidez anda bem, faça o seu exercício. Se você tinha costume de fazer, continue fazendo. Se você não tinha costume de fazer, tá na hora de começar. Na gravidez também precisa cuidar do corpo, né? Justamente. Então, não deixa de ser uma hora de começar. Se você for acompanhada por um bom profissional, porque tem gente no mercado que não vai saber o que fazer. Então, só tome cuidado com isso. E aí o exercício vai ajudar bastante nessa questão do controle de peso, né? Que é uma coisa que é muito vista na gestação, é o quanto a mulher ganha de peso durante toda a gestação, né? Então, quanto mais ela ganha, pior é para o feto, né? No sentido daquilo que você está oferecendo para a criança. E aí depois, quando a criança nasce, né? Começa o aleitamento materno, e a gente super reforça o aleitamento materno exclusivo, de preferência até os 6 meses. Nem sempre a gente sabe que não dá, por conta da questão de volta ao trabalho. Mas quando começar a introdução alimentar, que é dar comida para criança, cara, criança que tu não tá olhando, ela quer comer a comida? Uhum. Não, gente, não. A criança tá descobrindo o mundo, ela mal sabe o que tá acontecendo. Às vezes ela para e fica olhando, não é porque ela tá te pedindo aquilo. É porque é interessante, porque é diferente, é outro tipo de estímulo. Só isso, na verdade. Então, para de achar que, tipo, ela tá pedindo, ela quer um pedaço de bolo. Né? E aí começa a dar besteira pra criança até quando ela tá no aleitamento materno. Cara, é aleitamento exclusivo, né? E aí mesmo que, se você tem que botar antes, o ideal é tentar dar só o leite, seja uma forma ou o peito, mas focar nisso, a partir dos 6 meses, começar com comida e não besteira, né? Aí tipo, é fruta, é arroz, é feijão, é carninha, né? Então, dar comida, né? E não dar batata frita, hambúrguer, bolo. E quanto mais você conseguir segurar a oferta desses alimentos processados, industrializados para a criança, melhor, né? Vários estudos comprovam que a importância de até os 2 anos de idade ter uma alimentação extremamente só saudável, né? E o quanto esses 2 primeiros anos reflete para a vida da criança. Então, quanto mais você cuidar, você interfere no paladar da criança, você interfere no desenvolvimento da criança, você interfere se ela vai ser obesa ou não. Na cognição da criança. Na parte cognitiva. Então, é muito importante a gente ficar de olho nisso, porque muitas vezes a gente ignora. Sim. E é engraçado que as pessoas ignoram o exercício para criança também, né? O que é o exercício para criança? Na verdade, a criança tem que ser estimulada o tempo inteiro, né? Porque a criança agacha, a criança levanta, a criança engatinha, a criança rola, a criança pula. E na verdade a gente fica podando várias coisas porque a gente tem medo que a criança se machuque, né? Mas eu achei que podia só dar o celular, Jaque, não? Pode.
desde que esse tempo seja limitado, né? As crianças... Limites? As crianças hoje em dia passam muito tempo, né? Com celular, com tablet, elas já nascem fazendo slide, né? Tá. Pô, isso daí não existe, né, meu? Com 6 meses de idade, na verdade, se você for pensar, tem muitos lugares que ofertam já natação para bebê, a partir dos 6 meses. Antes disso não, por causa de muito problema respiratório, né? Então a gente não indica antes dos 6. Mas a partir dos 6, pô, investe em alguma coisa. Tem muito lugar muito lúdico hoje em dia que dá pra fazer um desenvolvimento motor que fica bem legal, assim, bem legal mesmo. Então por que não aproveitar o que a criança já faz, já gasta de energia pra ela ter um desenvolvimento bem saudável e põe, né? Aproveita e vai, a criança já tem energia mesmo. E quantas vezes a gente vai, eu não sei vocês, mas quando às vezes eu tô passeando no shopping, você vê uma criança gigante no carrinho. Muitas vezes. Ou a criança tá e fala, mamãe, pelo amor de Deus, tô cansada. Quero colo. Quero colo, né? E ela é grande, tem capacidade de andar. E aí o quanto a gente tá ajudando aquela criança pondo no carrinho, pondo no colo, né? E aí, a importância mesmo do estímulo, né? E não só no estímulo para o desenvolvimento e crescimento, mas o esporte e todas as atividades durante toda a infância, né? E adolescência e alimentação é igual, né? Tá tudo bem, elas vão querer comer salgadinho, bolacha recheada, né? E a gente sabe disso, mas, cara, adianta deixar lá livre demanda? Ela pode ir lá, abrir o armário e pegar quanto que ela quiser? Ou ter aquelas minhoquinha fine, né? Aquelas dentaduras assim à vontade? Ou a criança deixa de comer para comer besteira? Não pode, né? Ou quantos de nós dá o danoninho, né? Ali pra criança o tempo todo. E, mas o comercial falava que valia por um bifinho. Pois é, e é por açúcar, né? Então, o quanto a gente dá um monte de besteira na rotina dessa criança. Então, não é que eu não vou dar, porque a gente sabe que isso vai ter na vida dela, principalmente na escola. Vai acontecer. Vai acontecer, ela vai comer. Mas será que precisa ter em casa? Não, e outra, será que você precisa ofertar isso em vez de ofertar comida? A questão é essa, na verdade. A substituição, né? Mas eu sou a favor do quanto menos você tiver besteira em casa, melhor. Não só pra criança, né? Pra gente também. Quanto menos de besteira a gente tiver pra gente, de verdade, você não vai sair do sofá, você não vai sair pra comprar. Você vai ficar morrendo de vontade de comer um doce e não vai sair pra comprar se você não tiver. Né? E passa. Vontade é um negócio que dá e passa, né? Verdade. Então, olhar para isso, né? Tentar ser uma coisa mais prática, ter limites. Então, vou beber refrigerante quando eu sair com meus amigos, né? Vou beber cerveja quando rolar um social. Cuidado para esse social não ser todo dia, né? Mas ter limites, pôr alguns padrões, né? Algumas regras para você que você suporta. E aí não só para você como adulto, mas para criança também, né? E aí muitas vezes, não sei se você já viu isso, Jaque. Às vezes a criança vem, aí o profissional fala, orienta a mãe, não pode dar mortadela, não dá isso pra criança, dá aquilo, né? Mas esse deixa de ter em casa. Não deixa. Não deixa, por quê? Quem que tá comendo? O adulto. A criança não come, mas o adulto come. Pô, e aí, você acha justo isso com a criança? Não, e outra, a vida é feita de exemplos, né, pra tudo. Na parte de alimentação, na parte de exercício. Você não vai cobrar do seu filho um negócio que você não faz, né? Você não vai cobrar dele de ter uma alimentação toda bonitinha, com legumes, verduras, tudo bonitinho, fruta, água, se você não come. Total. Você não vai cobrar dele de ir pra academia, de fazer o esporte dele todo dia se você não faz. Então é tudo feito de exemplos, né? Então se você não faz, muda seus hábitos primeiro, depois vai ter filho. Ou pode fazer como algumas pessoas fazem quando nasceu pronto, é o estímulo para mudar e ser o exemplo para a criança, né? Até porque na hora que ela tiver noção de falar e interagir, ela vai chegar assim, mas você fala para mim, mas você tá fazendo, né? Então, o quanto isso é legal, né? E lembrar que a criança é um reflexo da família. Sim. Então, a tendência é, se os pais estão acima do peso, a criança vai estar acima do peso também. Então, vamos olhar para isso, né? O quanto isso é bom, né? Se não tiver nenhuma disfunção, né? Nenhuma parte alterada metabólica que leve a uma desorganização do sistema como um todo, né? Sim. Mas pensando na parte de estar todo mundo saudável só acima do peso, não que isso seja saudável, mas é consequência do que você está ofertando. É que muitas vezes você fala assim, mas eu não como, né? É mal. Você Será? que acha? Quantas vezes a gente come sem perceber, né? Eu gosto muito da história do exemplo da pipoca na frente da TV. Você pega lá um pote de pipoca no cinema e aí você come aquele potão, quando você percebeu, acabou, mas eu nem comi direito, né? E aí o quanto você comeu consciente daquilo. E eu acho que isso é uma das coisas que interfere diretamente na obesidade.
né, na parte da alimentação, muito mais a parte comportamental, né, do quanto a gente, além de ter escolhas não muito boas de alimentação, mas o quanto a gente está comendo consciente, o quanto a gente respira para comer ou sai comendo loucamente, põe uma garfada em cima da outra e come muito rápido, o quanto a gente usa o alimento para compensar uma tristeza, um estresse, né, uma ansiedade. Então, a parte comportamental, tem vários estudos que comprovam quanto ela está relacionada com o aumento da obesidade, né? O estresse, né? Como que anda o seu psicológico aí. Então, e aí é uma coisa que a gente sempre tenta trazer aqui, é procurar profissionais que trabalhem juntos, né? Porque em conjunto a gente tem um resultado muito melhor. E antes, você não via tantas famílias tão acima do peso quanto você vê hoje, né? E na verdade você não vê um da família acima do peso, né? Você vê uma família inteira. Então é isso, né? Hoje em dia, qual a doença que mais mata? Sedentarismo. Verdade. E daí tem tudo a ver, né? Você tá sedentário, você sobe de peso, e daí você vai desenvolvendo um monte de doenças que a gente já vai falar aqui também. E, vira um ciclo sem fim. E aí a hora que você vai tentar recuperar, talvez seja tarde para algumas coisas, assim. E pensar que infelizmente cada vez mais cedo as crianças estão cada vez mais cedo obesas, com vários problemas de saúde, né? Sim. E aí você fala assim, mas vamos ver o hoje, né? Mas é justo com a criança, né? E aí, porque normalmente ela está sendo um reflexo da família. A escolha não é dela, né? Pois é. E aí o quanto isso está sendo bom com ela, né? O quanto a gente está sendo justo. Sim. E uma outra coisa que eu sempre gosto de dizer, mas eu não gosto de tal coisa, né? Cara, experimenta, né? Tem que experimentar mais de um alimento, tanto para oferecer para criança quanto para você, assim, tem que sentar várias vezes para dizer que não gosta. Quando você vai ver, você já tá gostando e antes por você falava que não comia. Na verdade tem um negócio engraçado, né? Porque quando você vai para casa dos outros, você acaba comendo o que você não gosta, né? E aí na sua casa você fala que você não gosta. Ou eu não sei se já falei aqui a história da cerveja. Todo mundo quando bebe a cerveja pela primeira vez, normalmente não gosta, porque é amargo, não sei o que. Mas como tá tão relacionado com o ato do social e das pessoas sempre falam, não, mas bebe aqui, não, mas bebe. Daqui a pouco você tá tomando cerveja. Não só a cerveja, o café é assim pra muita gente. Verdade. Também, né? E aí você gosta e no fundo você falava que não gostava, mas passou a gostar por causa de uma pressão. Mas aí, comida não, né? Porque comida tá tudo bem. Né? Tá tudo bem eu falar que eu não gosto, eu não quero e, né? Então vamos ficar de olho nisso, né, gente? Acho que pensar bastante nesse aspecto. O estresse, mais uma vez, também interfere bastante nisso. O sono. E aí, quanto mais tarde você dorme, quanto menos você dorme, maior a tendência de ficar acima do peso. Né? A produção de hormônios está relacionada diretamente com isso. E a vida moderna, né? A industrialização das coisas, né? Fez com que a gente fizesse menos exercício também. E isso também traz consequências para o ganho de peso. Então as pessoas fazem muito poucas coisas hoje a pé. A gente já falou disso, eu vou ali na padaria que é na esquina da minha casa, mas eu preciso de carro. Sim. Né? Antes as pessoas não faziam isso, né? Iam andando, iam de bicicleta. Então muitas das coisas que a gente fazia como gasto energético não existe mais. Verdade. Né? Então elevador, você tá no metrô, você vai descer de escada? Não, você vai pela escada rolante. É mais fácil. É mais fácil, lógico que é mais fácil, mas e aí? Se for juntar tudo isso no pouquinho do seu dia, já seria um exercício razoável, assim, você já teria gasto um pouco de caloria, assim, e já te ajudaria para muitas coisas. Mas são escolhas. Que escolha que você está fazendo? E aí eu acho que, para finalizar, uma coisa que a gente estava discutindo antes é a história das células, né, da gordura, né? Então o nosso corpo é feito de células e uma delas são as células de gordura. E principalmente na infância, mas isso é na vida toda, quando a gente ganha muito peso, a gente aumenta o número de células existentes no nosso corpo. Além de aumentar o número delas, a gente aumenta elas de tamanho, né? Não só de quantidade, mas de tamanho também. Isso. E aí, por mais que você emagreça, elas vão continuar existindo. Sim. E aí isso acaba prejudicando, né? Porque por mais que elas estejam pequenas de volume, mas são muitas, isso acaba não ajudando muito a gente manter um corpo legal, né? Tipo, no sentido de manter diminuir o excesso de gordura. Então, é bem complicado. Então, quanto mais... Não que a gente pensa na obesidade como estética, né, Jaque? É mais por questão de saúde mesmo. Então, pra gente ficar de olho nisso, a gente conseguir evitar, né? Sim. Mais alguma coisa? Não, só isso. Cara, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tamo aí, manda pra gente algumas sugestões. Sempre compartilha.
Se vocês gostarem, curta. Não, mesmo se não gostar, manda pra todo mundo. Se Compa- você não gostar, tem gente que manda coisa ruim pros outros, então manda também. Verdade, né? É engraçado porque a gente compartilha besteira, mas não compartilha conteúdo às vezes, pois né? é, Então, qualquer coisa, tamo aí pra ajudar vocês. sempre. Só vem.